Olá, bem-vindo ao canal Diversão e Tecnologia. Estou com o robô Sucata fazendo então a apresentação da série sobre o Upgrade 2.0, ao qual estou desenvolvendo aqui a automação do robô e apresentando os módulos que compõem então esta automação. Hoje vou apresentar então mais um módulo que compõe então toda esta automação. Se você não é inscrito no canal, já inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu vou publicar aqui no canal e também para que você possa aqui visitar o canal e ver os vídeos que eu já apresentei sobre a automação do robô Sucata. Hoje vou falar sobre o módulo que é responsável por fazer então aqui a mobilidade do robô Sucata, ou seja, para ele poder andar para frente, para trás e fazer os movimentos para a direita e para a esquerda. E vou apresentar então todo o conjunto que compõe este módulo, que faz então este controle das rodas do robô Sucata. O controle do movimento do robô Sucata então é feito aqui através do controle remoto, o qual temos aqui então as funções. Tenho aqui para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. E este controle remoto possui dois canais, ao qual eu tenho aqui outras funções que são para as outras funcionalidades aqui do robô. E aqui eu tenho então dois canais, um trabalhando em 433 MHz e outro em 315. Este de 315 então é a parte aqui do comando da direção do robô. Vamos ver aqui o esquema elétrico. Como podemos ver aqui, eu tenho o esquema elétrico do módulo que compõe então a parte do transmissor. O circuito que eu estou utilizando para poder ali controlar os 4 canais, então é este circuito integrado, que é aqui então o HT12E, tá? Então é da família do HT. Olha aí, ó, 12E, que é o encoder. Então ele é o circuito que faz a codificação então dos canais que são enviados para o receptor. Aqui eu tenho então os 4 canais que vão então indicar qual vai ser a funcionalidade, seja aí pressionando o interruptor, ele vai enviar um sinal para o motor poder girar para um sentido, fazendo com que o robô vá para frente. Pressionando o outro canal, ele vai fazer com que o robô faça a reversão e vá para trás. No outro eu faço então para a direita e para a esquerda. E aqui eu tenho no pino 14 o Enable, ou seja, conectando então esse pino ao GND, eu vou habilitar aqui o circuito integrado para que ele possa então enviar os códigos para o receptor. Deste lado aqui, nós vemos que nós temos o endereço, ou seja, aqui nós vamos fazer uma codificação para que o receptor possa entender que este circuito estará comunicando então entre o transmissor e o receptor. Então o mesmo código que colocarmos aqui no codificador, vamos colocar também no receptor. Como vemos aqui, eu tenho 8 combinações que podemos fazer para obter então essa codificação. Aqui eu tenho o GND. Se colocarmos algum dos pinos ou mais de um pinos ao GND, já vamos fazer uma codificação, ou podemos deixar um pino no GND e os outros abertos, ou então mesclar entre o positivo e o negativo, fazendo então diversas combinações. Com isso vamos gerar então uma série de códigos de codificação para poder então utilizar este circuito aqui integrado, fazendo então a transmissão dos dados para o receptor. Aqui eu tenho um resistor que ele é para o controle do oscilador interno do circuito integrado, ao qual pode ser verificado através do seu datasheet. E para a transmissão eu tenho agora a saída, o transmissor que eu estou utilizando, este modelinho aqui, que é fácil de ser adquirido aí no comércio especializado, também via internet. E aqui nós vemos que eu tenho o transmissor trabalhando na frequência de 315 MHz. Para você saber qual é a frequência de trabalho do transmissor, só olhar aqui no corpinho metálico desta pecinha aqui, que você já vai ver
configurado qual que é. Este aqui trabalha em 433 MHz. Tá? E o que eu estou utilizando é de 315. Tá? Então, o circuito aqui, ele é um circuito bem fácil de ser empregado nos seus projetos, porque ele tem apenas 3 terminais, ou seja, um terminal para o GND, um terminal para o VCC e um terminal para o sinal de dados. E depois nós vamos ter aqui a antena, assim como vemos aqui no diagrama esquemático aqui. Então o circuitinho ele é bem simples e todo o circuito ele é alimentado com uma tensão de 5 volts. E no meu caso aqui estou utilizando um regulador de tensão 7805 para gerar então os 5 volts através então de uma bateria de 9 volts ou 12 volts aqui na entrada do regulador. Tá? Então o esquema do transmissor ele é bem simples, pois estou utilizando este circuito integrado da família HT, que é muito fácil para utilizar, já tendo aqui 4 canais disponível para ser utilizado. Aqui é o esquema elétrico agora do receptor. No receptor, nós vamos ver que eu tenho aqui uma configuração que ela é parecida com a do transmissor. Temos aqui o endereçamento, temos aqui o resistor que controla então o oscilador interno, só que aqui ao invés de termos então as entradas, agora são as saídas. E o circuito que eu estou utilizando é o HT12D. Tá? Este circuito aqui ele é o decodificador. Tá? Então ele tem semelhanças com o transmissor, que é o HT12E, porém agora nós estamos utilizando então as saídas. Aqui nós temos então o pino 14, que está então agora recebendo o sinal de entrada do receptor. E no receptor eu estou utilizando um circuito semelhante a este, ao qual ele também é adquirido juntamente com o parzinho do transmissor, sendo assim fácil para você montar o transmissor e também o receptor. E aqui ele é um modelo simples, pois ele possui os modelos mais novos, ele possui apenas os 4 terminais somente de um lado e não dos dois, como este aqui que é um pouquinho mais antigo. Mas todos eles são assim, tem um sinal que vai ser de alimentação, um dos terminais para alimentação, outro terminal para o GND e 2 terminais do meio serão para o recebimento dos sinais de dados, tá? Assim como vemos aqui no esquema elétrico, e temos também a entrada da antena. O sinal que vem lá do transmissor então é recebido aqui neste módulo receptor e ele vai então para a entrada do nosso decodificador, que irá então verificar se o endereçamento corresponde ao mesmo endereçamento que foi feito no módulo do transmissor, que tem que ser igual. E aí, dependendo do interruptor que é pressionado, nós vamos ter então a saída correspondente para então acionar o nosso circuito. E aqui nós vemos que tem um LED. Esse LED aqui, ele faz o que? O sincronismo do transmissor com o receptor. Toda vez que o pino 14 for então ligado ao GND, nós vamos ter então a transmissão dos dados e aqui o LED vai então acender indicando o sincronismo. Tá? Esse LED então ele fica opcional somente para a gente ver o sincronismo do transmissor e do receptor. E aqui, agora observando, nós vamos ter então as 4 saídas. Como eu tenho no robô 2 motores, cada motor ou cada conjunto é correspondente a uma motor e uma caixa de redução. Então aqui no circuito nós vamos ver que eu tenho então 2 motores, ao qual serão então controlados aqui pelos relés que fazem uma ponte H. Tá? Então vamos imaginar que eu quero que o robô vá para frente. Então o que eu vou fazer? Vou pressionar o interruptor que lá do transmissor e o sinal então será enviado para o receptor e ele vai liberar então o canal que vai fazer com que o robô vá para frente. Então esse sinal vem, passa aqui pelo diodo, habilita aqui o transistor chaveador do relé e o relé vai fazer o que? Observe que aqui eu tenho os 2 terminais aqui do motor ligado ao GND. Então neste ponto eles estão parados porque os dois estão no mesmo potencial. Quando o relé for então acionado, vai haver aqui o destravamento aqui do
da lâmina que estava conectado ao terminal normalmente fechado vai passar para o normalmente aberto. Então nós vamos ter agora um circuito passando por aqui e o sinal que eu vou receber é o sinal do positivo da bateria. Ou seja, então vamos ter agora para este lado o positivo da bateria e o motor então começará a andar porque do outro lado está conectado ao GND. Então enquanto estiver pressionado o interruptor do transmissor, este relé estará sendo alimentado e então este motor estará girando para um sentido. Se eu quero que o robô agora vá para o lado oposto, ou seja, vá para trás, então o que eu vou fazer? Vou pressionar o interruptor que corresponde ao movimento para trás, o sinal então vai para o segundo transistor, que vai fazer o chaveamento agora do outro relé. Porque quando eu desligo o sinal, o relé volta ao estado normal, que é normalmente fechado, então levando o motor ao GND, fazendo com que ele pare. Como ele estava em um sentido, ele irá parar. Quando então o próximo relé for acionado, a lâmina vai passar para o normalmente aberto e a tensão da bateria agora vai passar por este sentido e este outro lado vai para o GND. Então o motor agora vai girar no sentido contrário. Tá? Então uma ponte H feita com relés é muito fácil a sua configuração, pois a gente pode então utilizar o motor DC para fazer que ele rode para um sentido ou para o outro, e ainda vamos ter aqui o modo de parada do motor. O circuito aqui de baixo é semelhante ao de cima, e aqui então eu pressionando o circuito aqui, ó, para ele ir para frente, eu tenho dois diodos. Então quando o sinal for enviado para este transistor, o transistor de baixo também vai conduzir por ele estar na mesma linha, aqui circuitado pelo diodo. Então neste caso, os dois motores vão rodar para frente, e se eu quero que ele rode para trás, eu vou ter aqui, ó, dois diodos que vai fazer com que ele gire para o outro sentido. Tá? Então, assim é a composição do circuito que faz o motor andar para frente. A alimentação aqui do circuito, então, é feita aqui por um regulador de tensão de 5 volts para alimentar o circuito do módulo do circuito HT12D e pelo módulo do receptor, tá? Entrada então de 12 volts, saída 5 volts. E para os relés também de 5 volts, todos aqui. Para alimentar os motores, utiliza aqui uma bateria de 6 volts, que ela é exclusiva então para alimentar os motores do módulo de direção das caixas de redução e também para alimentar os servos motores que fazem tanto o movimento aqui da direção para a direita e para a esquerda, e também eu tenho os servos motores no braço do robô que é alimentado por esta tensão de 6 volts. Esta é a bateria de 6 volts que alimenta os motores. Esta daqui é a roda traseira, ela é uma roda livre, está acoplada aqui ao conjunto, tá? Então ela é livre para fazer os movimentos para a direita e para a esquerda. Esta aqui é a haste que está conectada ao servomotor, que controla então a direção, e esse servomotor ele é conectado então ao microcontrolador. Aqui eu tenho 3 fios, sendo um fio para alimentação positiva, um para negativa e o sinal que vem do microcontrolador. Nas rodas dianteiras eu tenho então 2 conjuntos. Cada conjunto desse aqui está acoplado a um motor, e aqui eu tenho então as caixas de redução. Então esta aqui é a placa central do receptor, né? Eu tenho aqui o receptor trabalhando na frequência de 315 MHz, o regulador de tensão para abaixar a tensão para 5 volts, para alimentar aqui o circuito integrado HT12D, que é o decodificador. Aqui eu tenho os relés. Como vemos, eu tenho 4 relés, pois cada conjunto de 2 aqui controla um motor, fazendo então a ponte H. Aqui eu tenho o LED de sincronismo, tá? Temos ali, ó, LED amarelo, ele é o LED de sincronismo. Aqui eu tenho a saída
do sinal que vai para os acopladores óticos que estão conectados então ao microcontrolador para poder fazer com que o servomotor então possa movimentar aqui a haste para a direita ou para a esquerda. Para que o motor possa funcionar de uma forma contínua e uma velocidade controlada para não ficar o robô muito acelerado, eu tenho esta placa aqui, que ela é um controle PWM para então eu fazer o controle da velocidade aqui do motor para ele não ficar muito rápido nem muito devagar, tá? E então vou aqui ligar o transmissor para a gente ver então o sincronismo dos dois, tá? Então observe que o LED amarelo do transmissor irá acender e o LED de sincronismo lá da placa também. Então olha lá, temos agora o sincronismo do transmissor com o receptor. Aí agora eu posso então fazer aqui as funções. Neste caso eu estou com o circuito já habilitado, então eu tenho apenas 4 chaves para fazer o comando. O pino 14 do codificador já está ligado ao GND, então eu já tenho então a possibilidade de fazer com que o robô possa andar para frente ou para trás, ou então ele possa girar. Então observe aqui o servomotor, ele vai então, conforme eu dou o comando, ele vai para um sentido, ou então ele vai para o outro sentido, fazendo então com que esta parte que é móvel, quando o robô estiver em movimento, possa então girar para a direita ou para a esquerda. E aqui eu tenho o botão para frente e para trás. Pressionando agora, o robô pode ir para frente ou pode ir para trás, dependendo da ação que eu quero que ele faça, tá? Só para a gente analisar aqui, ó. Então vamos ver o sinal saindo daqui. Então ele passa por todo o cabeamento, passa por todo o circuito até ele chegar aqui a esta placa, ao qual eu tenho então os 2 acopladores óticos que estão ligados aqui ao módulo. No caso estou utilizando aqui um microcontrolador Atmega 328 que está acoplado então aqui a nossa plataforma Uno, e ali eu tenho então a possibilidade de gerar um código que controla então o servomotor, tá? Então este servomotor que eu estou utilizando, ele é um servomotor de 360 graus, ou seja, ele gira 360 graus para um lado, 360 graus para o outro lado. E aqui no programa inserido no microcontrolador eu posso controlar a parada. Observe que ele está parado, pois quando eu não estiver enviando nenhum sinal do transmissor, ele estará parado, pois o código está enviando para ele ficar na posição de 90 graus. Se eu pressionar qualquer um dos comandos, seja aí para um lado ou para o outro, ele vai então enviar o seguinte comando. Vamos imaginar que eu quero que ele vire para a direita, então ele vai enviar, quando eu pressionar o interruptor aqui do transmissor, ele vai gerar o código que vai de 0 a 89 graus. Aí ele gira, ele sabe que ele tem que estar girando para um sentido. Quando eu paro de mandar este sinal, ele vai interpretar que não tem este comando e ele vai voltar a enviar 90 graus para o servomotor e o servomotor ficará parado. Se eu quero girar para o outro sentido, ele vai mandar o código agora para o servomotor, o sinal que ele vai de 91 a 180 graus, com isso ele estará girando para o outro sentido. Então, o servomotor de 360 graus, ele vai girar desta forma. Então, este aqui é um módulo que controla então a direção ou a mobilidade do robô sucata. E convido então você que não é inscrito a inscrever-se aqui no canal. Deixe aí um comentário, deixe aí o like, não esquece de acionar aí o sininho para você receber aí as notificações dos próximos vídeos que eu vou apresentar aqui ainda da automação do robô sucata. E se você não viu os vídeos anteriores que eu já publiquei do robô com os módulos que eu já disponibilizei aqui, você pode ir aqui na descrição, onde vai ter links para você poder acessar
os outros vídeos e ir acompanhando toda a automação aqui do robô. Este é o canal Diversão e Tecnologia.